Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje irei contar uma das histórias mais discutidas no campo da teologia, onde existem muitas pessoas que ainda não entendem como Jefté sacrificou a sua filha. Alguns acreditam que de fato Jefté ele matou a sua filha e ofereceu a Deus em sacrifício. Mas neste vídeo você vai conhecer tanto a história de Jefté e como Jefté sacrificou a sua filha. Fique conosco até o final deste vídeo. Antes de entender qual foi o sacrifício que Jefté ele fez de sua filha, se de fato ele matou e ofereceu ela em sacrifício a Deus ou não, primeiramente precisamos entender quem era Jefté. Jefté, segundo diz a Bíblia, que a sua história é contada na época da teocracia de Israel. Foi quando Deus governava por meio dos juízes de Israel. Segundo o texto bíblico de Juízes, capítulo de número 11, diz a Bíblia que Jefté, ele era um varão valoroso, filho de Gileade, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Quando seu pai morreu, seus irmãos tiveram a decisão de expulsar Jefté para fora de sua casa, porque lhe disseram, ele não pode governar juntamente conosco, porque é filho de outra mulher. E ele passou a habitar na terra de Tobi. Nesta terra, chamada Tobi, alguns homens levianos se chegou a Jefté e ele se fez líder sobre esses homens. Até que os anciões de Gileade, após perceber que Amon fazia a vida dos israelitas muito difícil, até porque subjugava Israel por 18 anos, eles tomaram a decisão de se humilhar, descer até Tobi e pedir a Jefté que se transformasse capitão, príncipe de Israel e tomasse agora as suas guerras contra Amon. E quando Jefté aceitou este desafio e ele partiu para guerrear contra Amon, ele fez um voto impensado. Ele disse, se Deus entregar os meus inimigos nas minhas mãos e eu voltar em paz da guerra contra Amon, o primeiro que sair da minha casa com vida, eu sacrificarei ao Senhor em holocausto. Quando ele volta vitorioso da batalha contra Amon, quem saiu ao encontro a ele dançando com algumas mulheres e se alegrando, cantando a sua única filha. Isso provocou uma dor profunda no coração de Jefté, mas ele sabia qual era a importância de fato de um voto a Deus e ele deveria cumprir isto em sua totalidade. Só que segundo diz a Bíblia Sagrada em Levítico capítulo de número 27, que uma pessoa, se caso fizesse um voto e ele não quisesse mais cumprir este voto, ele deveria pagar o resgate deste voto. Ou seja, embora Jefté, fazendo este voto a Deus, queria sacrificar a primeira coisa que saísse da sua casa, existiria, segundo a lei, segundo Levítico capítulo de número 27, possibilidades de ele resgatar o voto que ele fez. Ou seja, ele teria que pagar o valor deste voto, mas não era obrigado ele sacrificar a sua única filha. Todavia, o texto bíblico de Juízes, capítulo de número 11, o verso de número 37 ao verso de número 40, diz a Bíblia Sagrada que de fato Jefté, ele cumpriu o voto que ele fez. Embora ciente que Levítico, capítulo de número 27, ele poderia pagar o resgate deste voto, se caso ele quisesse sacrificar, matar a sua filha em holocausto, segundo aquilo que muitas pessoas acreditam. Eu quero que você leia comigo Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 37 ao verso de número 40. E só na leitura desse texto bíblico aqui, você vai entender como Jefté ele fez para oferecer a sua filha em holocausto ao Senhor. Então ela disse a seu pai, faça apenas uma coisa por mim, deixe-me estar só por 2 meses, eu irei pelas montanhas com as minhas amigas e lamentarei, porque morrerei
sem ter casado. Você pode ir, respondeu ele. E ele enviou por 2 meses. Ela partiu, ela e suas amigas, e lamentaram pelas montanhas o fato que ela morreria sem ter casado. Depois de 2 meses, ela retornou para seu pai, e ele fez com ela o que tinha votado. Ela permaneceu virgem, por isso tornou-se uma lei em Israel, que cada ano as mulheres de Israel lamentassem durante 4 dias a filha de Jefté. Esse texto bíblico fala de forma muito clara o que Jefté lhe fez com a sua filha. Ele não matou a sua filha conforme algumas pessoas aí acreditam, mas ele ofereceu a sua filha ao Senhor e ela permaneceu virgem até a sua morte, ou seja, ela não conheceu homem, não conheceu varão. Ela se dedicou a Deus em toda a sua vida, sacrificando a sua virgindade. Então isso aqui de uma forma muito simples você entender. Até porque Jefté sabia que, segundo a lei, em Levítico capítulo de número 18 e versos de número 21, que o ato de sacrificar ser humano tanto aos deuses era algo abominável aos olhos do Senhor. Deus não aceitava sacrifício humano. Até porque, se a gente ler o texto bíblico lá de Gênesis, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1, quando Deus ele pediu Isaac em sacrifício a Abraão, o texto diz: e tentou Deus a Abraão. Lembrando que Deus não atenta a ninguém, porque não pode ser tentado pelo mal. Porque tentação é conduzir alguém ao pecado, diferente de provação. Mas no original não existe a palavra tentou Deus Abraão, é testou Deus Abraão. Deus apenas testou Abraão o ato de sua fé. A prova disso que Deus não queria que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício, porque isto iria quebrar a sua própria lei moral, a sua lei ética. Foi que quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaac, Deus, por intermédio do seu anjo, diz a Abraão que não levantasse a sua mão sobre o jovem, porque agora Deus tinha visto que Abraão temia ao Senhor, porque não lhe negou seu único filho Isaac. Então Deus apenas testou Abraão, porque isto em Levítico capítulo 18, versículo de número 21, é lei, que Deus não aceitava sacrifícios humanos, conforme algumas pessoas ofereciam a seus filhos para Moloque, um deus pagão. Se você ler também Deuteronômio, capítulo de número 18, do verso 10 ao verso de número 12, existem também textos bíblicos que provam que Deus não aceita sacrifício humano. O ato de sacrificar ser humano era tão abominável aos olhos de Deus, como também para Israel, que uma guerra foi encerrada quando Israel viu o rei de Moabe sacrificar o seu primogênito em cima do muro de sua cidade. Se você ler esse texto bíblico em 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 26 e o verso de número 27. Eu quero que você leia comigo esse texto bíblico para que você entenda que Jefté não sacrificou a sua filha em holocausto a Deus, ou seja, ele apenas sacrificou a virgindade de sua filha, oferecendo ela ao Senhor em sacrifício. Leia comigo 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 26 ao verso de número 27. Quando o rei de Moabe viu que a luta era demais para ele, reuniu 700 homens armados de espadas e tentou forçar a passagem até o rei de Edom, mas não conseguiu. Então ele tomou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e ofereceu como oferta queimada sobre o muro. Isso suscitou uma ira tão grande em Israel que eles partiram dali e voltaram para a sua terra. Isso mostra que de fato tanto Deus como Israel não aceitava sacrifício humano. A maior prova que mostra que Jefté de fato não sacrificou a sua filha, porque seria algo abominável perante os filhos de Israel, embora sendo voto, observando também Levítico capítulo de número 27, sobre a questão do resgate e do voto, que não era nem preciso ele matar sua filha, apenas pagar o valor do resgate deste voto e não cumprir. Então a gente entende, segundo esse texto bíblico, que de fato Jefté não matou a sua filha, mas apenas
entregou ela em consagração a Deus, a sua virgindade. Ela não conheceu o varão, porque simplesmente ela aceitou o voto do seu pai, entregando a sua virgindade ao Senhor. Se alguma dúvida ainda você tem, deixa aí o comentário neste vídeo e compartilha este vídeo para todos os seus amigos. Caso ainda você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e que Deus em Cristo continue te abençoando, no nome de Jesus.